Aparelhos de entrada. Este é o tema do vídeo de hoje. Afinal, se você não está procurando um aparelho para exigir tanto de um processamento, não quer tanto assim uma câmera muito boa, mas quer ter um aparelho de uso convencional, um uso mais simples, porém com uma bateria razoável para usar no dia a dia, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar das indicações de hoje. Qual é, rapaziada? Vocês estão bom, né? Hoje eu vou citar 5 aparelhos de entrada com variações de preço, tá? A lista está em ordem decrescente, do mais caro ao mais barato, para você selecionar dentro da faixa de preço que cabe no seu bolso. Mas antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve, compartilha o vídeo com um amigo e ativa o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19 horas. E comenta aí embaixo alguma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal, que assim eu posso saber melhor o tipo de vídeo que você quer ter aqui. Eu sou João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral. Então, é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar a nossa lista de hoje falando do Samsung Galaxy A03s, que é o mais baratinho da lista, custando na casa dos R$850. Caso você conheça algum outro aparelho que também é custo-benefício, comenta aí embaixo, que assim eu posso estar montando outra lista com aparelhos mais baratos. Lembrando que se caso você se interesse por algum dos aparelhos disponíveis aqui no vídeo, eu vou deixar o link na descrição, que comprando por aí, você ajuda muito aqui no canal. O A03s vem atualizado de fábrica com o Android 11 e One UI 3.0, vindo com atualizações recentes, não sendo as mais atuais, mas que não fica para trás em questão das atualizações que a Samsung implementa nos aparelhos e também não perde em compatibilidade com os aplicativos, já que seu Android também é bem recente. Ele tem um ótimo poder de processamento, seu processador sendo o Cortex A53 de 2.3 GHz. Seu chipset é o Helio P35 MediaTek com a GPU PowerVR, vindo com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, mas caso você queira mais espaço de memória, você pode expandir com um cartão de memória em até 1 TB. Como eu disse no início do vídeo, são aparelhos que não são focados para quem quer um poder de processamento, uma câmera absurdamente incrível, mas é um aparelho que funciona e que tem alguns pontos até interessantes. Com a A03s você consegue realizar algumas tarefas um pouco pesadas, mas também que não exijam tanto assim do aparelho. Ele tem uma ótima quantidade de memória RAM, uma boa quantidade de armazenamento interno, claro, você pode expandir com cartão de memória ou armazenamento em nuvem. Rodando alguns jogos sem problemas, preferencialmente com o gráfico baixo, você consegue ter mais FPS. Falando agora da tela, já que ele tem um display de 6.5 polegadas com a resolução HD+, e sua tela é do tipo PLS TFT LCD, nada muito fora dos padrões, uma tela razoável com uma boa qualidade pelo preço, né, dentro do preço que ele vem custando, ele tem uma tela assim com uma boa qualidade e mantém a taxa padrão de 60 Hz. Então, para você que quer um aparelho baratinho, mas quer assistir uns filmes e séries, você consegue ter aí uma boa imersão, mas não tanto quanto outros aparelhos, obviamente. O A03s tem um conjunto triplo de câmeras traseiras, uma principal de 13 e mais duas de 2 megapixels, com uma frontal de 5, tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 FPS. Não se consegue ter aquele resultado espetacular, mas que dentro da faixa de preço é um aparelho que entrega o que promete. Ele tem uma entrada para carregamento do tipo USB-C 2.0 e bateria parruda de 5.000 mAh que com uso moderado consegue segurar 2 dias no máximo, longe das tomadas sem precisar carregar. Próximo da lista, Moto E22, custando na casa dos R$900. Ele vem atualizado de fábrica com o Android 12 e tem um ótimo poder de processamento, seu processador sendo o Cortex A53 de 2.3 GHz. Seu chipset é o Helio G37 MediaTek com a GPU PowerVR, vindo com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, sendo expansível também com o cartão de memória, mas também você pode optar pelo armazenamento em nuvem e salva bastante neste ponto. É um aparelho que você também consegue realizar algumas tarefas um pouco exigentes, mas que não vai puxar tanto assim do aparelho. Ótima quantidade de memória RAM, ótimo espaço de armazenamento interno, podendo ser expansível, isso sim é bem interessante. O E22 já entregando uma tela um pouco melhor, sendo também de 6.5 polegadas com a resolução HD+. Porém, a sua tela é do tipo IPS LCD com uma taxa de atualização de 90 Hz, trazendo uma fluidez maior tanto para mexer no aparelho rotineiramente, também quanto para alguns jogos competitivos. Acredito que para jogos mais leves com gráficos reduzidos você vai conseguir ter mais do que 60 FPS, sendo também uma boa opção para você que quer assistir filmes e séries, já que ele tem um padrão de cores ali bem bacana, que não tira muito aí a resolução, a qualidade dos vídeos. O E22 tem um conjunto duplo de câmeras traseiras, uma principal de 16, uma secundária de 2 e uma frontal de 5, tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 FPS, não tendo um resultado espetacular, como já de esperado, mas que consegue entregar sim o que promete, vídeos com uma boa qualidade e fotos com uma ótima resolução. Entrada para carregamento é do tipo USB-C 2.0, uma entrada padrão, e tem uma bateria de 4.020 mAh que poderia entregar um pouquinho mais aí, mas está de ótimo tamanho, segurando no máximo em 1 dia e meio, talvez um pouco mais, longe das tomadas, com o uso moderado, sem precisar carregar. Próximo da lista, Galaxy A13, custando na casa
casa dos R$ 1.100. Ele vem atualizado com Android 12 e One UI 4.1, atualização recente, sendo compatível com a maioria dos aplicativos e vindo com as funções mais atuais que a Samsung implementa nos aparelhos. Então, especificamente para o A13, você não vai ter problemas quanto a isso. Processador interessante, sendo ele o Cortex A55 de 2 GHz. Chipset Exynos 850 com a GPU Mali G52, vindo com 4 GB de memória RAM, porém vindo aí com 128 GB de armazenamento interno, sendo expansível com um cartão de memória em até 1 TB, ou seja, ele consegue entregar um pouco mais do que os outros aparelhos, com uma diferença de custo um pouco razoável. Consegue rodar alguns jogos um pouco mais pesados, porém sem exigir tanto assim do processador. A memória RAM padrão com os 4 GB, porém aí o armazenamento interno é o ponto forte deste aparelho. Esse já tendo uma tela um pouco melhor, sendo de 6.6 polegadas com a resolução Full HD+. Sua tela é do tipo TFT LCD, com uma taxa padrão de 60 Hz e proteção extra com Gorilla Glass 5. Este sim é um ponto bem interessante do A13, já que você consegue ter uma melhor qualidade de imagem para assistir seus filmes e séries, tanto também para poder jogar, mas não entrega uma fluidez acima da média, acima dos 60 Hz. Porém, você consegue ter uma proteção a mais, já que a tela é um pouco mais resistente, então entre pancadas e quedas, você vai conseguir ter aí uma proteção a mais e acabar não quebrando o aparelho, não tendo que trocar por uma tela paralela para economizar um dinheiro. Esse já vindo com um conjunto bem mais interessante de câmeras traseiras, sendo um conjunto quádruplo, uma principal de 50, uma secundária de 5 e mais duas de 2 megapixels com uma frontal de 8. Tanto o conjunto traseiro quanto a câmera frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps, trazendo resultados satisfatórios em fotos e vídeos. Entrada para carregamento padrão USB-C 2.0 e bateria parruda de 5.000 mAh, que com o uso moderado consegue segurar uns 2 dias longe das tomadas sem precisar carregar. Com certeza o A13 é uma ótima opção. E lembrando que se você conhece algum aparelho que também é um ótimo custo-benefício, deixa aí embaixo que eu possa estar trazendo futuramente uma outra lista como essa. Falando agora da Motorola, que apresenta o Moto G22, custando na casa dos R$ 1.150. Atualizado com o Android 12, ele entrega um ótimo poder de processamento, seu processador sendo o Cortex A53 de 2.3 GHz. Seu chipset é o Helio G37 com a GPU PowerVR, vindo com 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, também sendo expansível com o cartão de memória em até 1 TB. É um aparelho mais focado para você que não quer muito sair da marca, afinal ele é bem semelhante com o A13 em questão do processamento, porém em seu lançamento ele saiu com um preço bem mais alto, então hoje em dia eu diria que ainda vale um pouquinho a pena, podendo rodar alguns jogos um pouquinho mais pesados, porém sem abusar muito. Em comparação com o A13, ele perde na tela, já que ele tem uma tela menor de 6.5 polegadas com a resolução também inferior, sendo HD+. Sua tela é do tipo IPS LCD, porém tem uma taxa de 90 Hz, que traz uma fluidez maior para mexer no aparelho. Porém, um ponto negativo é que ele não tem a proteção extra, como subimos um pouco mais o preço nos aparelhos de entrada, já se começa a exigir um pouco mais. O G22 tem um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, uma principal de 50, uma secundária de 8 e mais duas de 2 megapixels, com uma câmera frontal de 16, tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps. Entrada para carregamento USB-C 2.0 e bateria parruda de 5.000 mAh, que com o uso moderado consegue segurar uns 2 dias longe das tomadas sem precisar carregar. Para finalizar a lista de hoje, vamos falar agora do Redmi A1, que vem custando na casa dos R$ 1.150. Ele vem atualizado de fábrica com o Android 12 e vem com um processador básico de 2 GHz. Seu chipset é o Helio A22, GPU PowerVR, vindo com 32 GB de armazenamento interno, sendo expansível com um cartão de memória. Tá, mas por que eu coloquei esse aparelho na lista? Caso você encontre esse aparelho por preços mais baixos, aí sim ele vale mais a pena, como na casa dos R$ 600, que em alguns casos eu encontrei ele. Basta fazer uma pesquisa rápida no Google que você vai conseguir encontrar. Como na Amazon eu encontrei ele dentro dessa faixa de preço, eu resolvi colocar ele por último. O Redmi A1 vem com uma tela grande de 6.52 polegadas com a resolução HD+. Sua tela é do tipo IPS LCD com uma taxa padrão de 60 Hz. Ele vem com um conjunto duplo de câmeras traseiras, uma principal de 8 e uma secundária de 0.3 megapixels com uma câmera frontal de 5, tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps, com a entrada para carregamento padrão USB-C 2.0 e bateria de 5.000 mAh. É um aparelho bem básico, eu selecionei ele para ficar por último na lista, afinal é um aparelho bem básico, básico do básico, para você que busca só um celular para ter ali no final numa emergência, às vezes o seu aparelho quebrou e você não pode ficar sem, é uma opção a se considerar, dentro da faixa de preço entre 600 e 500 reais. Então, meu amigo, o vídeo foi esse, eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo e ative o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19 horas. E comenta aí embaixo alguma ideia para fortalecer nos vídeos aqui do canal, que assim eu posso saber melhor o tipo de vídeo que você quer ter aqui. Então, por hoje é só, aguarde o próximo vídeo, um grande abraço, com Deus e falou!